radiantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante. E o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Só um minutinho, Cláudia. Oi. É interessante a gente ir entendendo, né? A gente ouve falar no Vale dos Leprosos. O que é? Porque sempre vale, né? Assim como eu coloquei no chat, onde é que o pessoal jogava o lixo naquela época, né? Ainda mais os judeus, que eram ciosos com essa questão da pureza e tal. Então, eles também tinham o Vale do Guiena, né? Que outro dia foi comentado no estudo do livro Céu e Inferno. Guiena é o inferno, né? O lixo a céu aberto, onde ficavam queimando, né, o tempo inteiro. E por que vale, né? Porque geralmente são áreas que não são valorizadas urbanamente falando, não é? Porque o lugar mais procurado, o lugar da nobreza, geralmente eram os lugares mais altos, onde tem vento, porque o vento é muito importante, né? Naquela época, e nos dias de hoje também, por que não? Para fazer essa ventilação, para trazer o ar fresco, né? Enquanto isso, o pessoal mais humilde ia ocupando os lugares menos procurados, né? Que eram os vales, onde entupindo de casinha, né? Não é muito diferente dos dias de hoje, né? E a questão aí dos leprosos, né? A gente pensa assim num vale onde eles ficavam abandonados, né? Mas não exatamente. Eram aldeias, né? Tem uma descrição que eu coloquei também no chat. Jesus está passando, saindo na região da Samaria, vai ao encontro dele 15 leprosos que vieram de uma vila próxima. E é uma vila de leprosos, não é? Então, também lugares assim não muito valorizados, não muito procurados, onde conviviam os imundos, né? Que eram os leprosos, as prostitutas, que foram, né? Prostitutas que ninguém aceitava em lugar nenhum, eram pessoas imundas, outros tipos de doença, né? Então, é onde eles encontravam convivência, né? Modernamente, não faz muito tempo também, a gente tem que lembrar que existiam cidades, né? Ou locais aí, o Cocais, por exemplo, que era um lugar de receber leprosos, né? Essa pessoa tivesse leprosa, foi o caso de Jesus Gonçalves, o serviço público parou a ambulância na frente da casa dele, isso em 1920, 1930, colocou ele dentro do veículo e levou embora, é como se fosse preso, né? Uma pessoa não tinha que querer ou não querer, era tirado do convívio, né? E acaba vivenciando uma comunidade de outros leprosos, não é? Que é onde ele viveu, onde ele padeceu, né? O Jesus Gonçalves. Então, assim, os apóstolos, quando eles organizaram essa Casa do Caminho, quando eles organizaram esse atendimento aos doentes, não é? Onde que eles ficavam? Eles ficavam na periferia, ficavam num lugar menos valorizado, não é? Seria mais ou menos os dias de hoje, né? Manduce, o Divaldo, construindo lugares aí de atendimento na periferia, no lugar onde ninguém quer, né? Onde o Pau de Lima, né? Onde o Divaldo começou, era um atoleiro, era um brejão, ninguém queria, né? Era um lugar assim esquecido, né? Onde ele foi plantar aí o trabalho dele, né? Eu estou falando isso só para a gente entender, quando a gente fala assim, mas o que ele está fazendo no Vale dos Suicidas, né? Perdão, o Vale dos Leprosos, né? É um lugar assim esquecido, mas é um lugar que tinha uma vivência, é um lugar permitido para as pessoas, né? E tinha alguns malucos, né? Onde todo mundo fugia, ia fazer o trabalho de cuidar, né? O caso de Maria Madalena, o caso aí dos apóstolos, né? E outros
que iam lá levar algum tipo de ajuda, né? Assim como Maria Teresa de Calcutá fez o trabalho que ela fez, né? Só esse comentário, pode continuar aí. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. A Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso, à hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja. Opa! Cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu, então, que nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova, aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos.
considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera regimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo, na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do Mestre com o seu verbo informado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações, alma temperada na forja sublime do sofrimento. Sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E, ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que, por intermédio do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Acabou. Fechou o capítulo. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Genival, vou só colocar o mapa aqui para a gente ter uma ideia para onde andou Estevão, né, nessa viagem. E até ele chegar aí na. Ver se aparece legalzinho aí. Deixa eu aumentar ele aqui. Se eu consigo. Ai. Ele sai aqui dessa região de Corintos, né, Genival? É, mais um pouquinho aqui, mais aqui nessa. É, mas aqui em cima, né? É, Aqui embaixo, né? isso. Aí depois aqui tem a Cefaleia, né? Que eles vêm até aqui. Esse caminho aqui, você vê o tanto que navegou, né? A ilha de Chipre, né? Isso. Essa região aqui. Aqui está Tarso, né? Fica aqui próximo à Turquia. Não, Chipre é um pouquinho mais aqui à esquerda, ó. Chipre está aqui, ó. Aqui, né? Isso. Isso. Aí aqui está Tarso, né? Isso. E aqui a gente vai chegando. Ele chega em Jopa, né? Jopa fica aqui onde hoje é o norte de Israel, né? É. Jerusalém está mais ou menos aqui, né? É. Ele desce mais ou menos aqui, onde que ele é abandonado, né? E aquele miliente o leva, né, até a casa do caminho, né? Para ter uma ideia, é uma viagem. E tudo, eles tinham que remando as galés, né? É, e no remo, né? Por isso que eles não duravam muito nesse castigo. Né? Deixa eu ver se eu tenho um outro mapa aqui. Talvez fica mais. Deixa eu ver esse aqui, se fica melhorzinho. Acho que esse aqui é melhor. Espera aí, deixa eu colocar ele aí. Eu vi que não foi brinquedo, não. Deixa eu aumentar ele aqui. A Nilza estava levantando a mão. Aqui, ó.
Aí apareceu Jerusalém. Aqui é a Grécia, né? Atenas, a Itália está ali, aqui aparece Jerusalém, a Jordânia, Tarso está mais ou menos aqui, né? Na Turquia. É aquilo mesmo. Tudo bem. A Nilza, né? Que levantou a mão. Ô, Nilza, Sou eu mesmo. então pode Boa falar. noite, gente. Não, é que me ocorreu uma perguntinha, justamente das coisas que a gente sempre fala aí nos nossos estudos, né? Isso tudo que aconteceu aí com o Gesiel, né? O que vocês acham? Isso tudo foi determinado? O que vocês acham? Ele se forjou, como foi dito ali antes, ele se forjou pelo sofrimento, né? Porque a gente tem que pensar assim com lógica. Eu estou dando a minha opinião, depois o Antônio também fala. A gente tem que pensar com a lógica. Se ele passou por isso, é porque ele tinha que passar, vamos dizer assim, ele tinha um compromisso, ele tinha um reajuste, um resgate, não é? Senão Deus seria injusto. Então, ele tinha que passar? Tinha. Mas isso forjou mais ainda o caráter dele, a resiliência, né? Ao invés de ele se tornar uma pessoa revoltada, vingativa, descrente, pelo contrário, não é? Solidificou mais ainda a convicção, né? A confiança em Deus, que dias melhores viriam e tal, né? E ele realmente, não é? Para ele estava predestinado ele chegar aí nessa região e fazer o que tinha que fazer. E o primeiro mártir, né? Considerado o primeiro caso, né? De flagelo, né? Então, a vida dele foi pautada aí por sacrifícios, por sofrimentos, né? E ele morreu de uma forma assim bastante hebraica, né? Ele foi apedrejado, lapidado, Sim. né? Que é uma morte dolorosa e demorada, né? Então a gente vê que realmente é um personagem aí que veio fazer o resgate pelo sofrimento. É que a gente vê que tudo foi dando certo para ele, né? Ele conseguiu pela bondade dele, né? Tudo. Então a gente fica pensando se já existia uma coisa determinada na vida dele, mas é porque ele já tinha algo para passar de uma vida, né? Sei lá, eu perguntei porque Então, a assim coisa que ocorre, né? Ocorre na mente. Assim como o Antônio colocou o mapa ali, né? A vida nos faz percorrer aí os caminhos, não é? Agora, a forma que a gente vai fazer o caminho está dentro do livre-arbítrio de cada um. Ele poderia, falei, se tornar uma pessoa totalmente refratária a tudo, né? E a gente não poderia condená-lo, porque se eu passasse metade do que ele passou, eu não sei o que eu faria, não é? E o trabalho vai surgindo, é sempre assim, né? A gente sempre sonha em servir, chegar na casa espírita, agregar e tal, mas fica de braço cruzado, né? E o trabalho, ele se coloca no caminho do trabalhador quando ele está pronto. As coisas vão acontecendo, mas porque a pessoa está pronta. É verdade, agora você falou tudo. A casa espírita lá de braço cruzado, provavelmente nunca vai ter oportunidade de você se colocar no caminho do trabalho, né? Porque o trabalho, o trabalho procura não quem está de braço cruzado, mas quem está com as mãos abertas para executá-lo, né? Exatamente. Posso dar um pitaco? Sim. Eu já tenho assim observado vários comentários sobre os espíritos que vêm em tarefas, vêm preparados para darem testemunhos, para servirem de exemplos. Caso de Francisco de Assis e outros tantos. Eu, observando a trajetória aí desse espírito Gesiel, a bondade inata e já o comportamento dele dentro da família, né?
e a preocupação dele em estar sempre servindo, né? O pai põe fogo, ele vai lá e ajuda todos, né? A combater. Eu tenho para mim que ele era um desses tarefeiros que veio para exemplificar. Então, eu não consigo mais enxergar esses espíritos como assim, eles tinham que passar por isso para forjar o caráter ou alimentar mais ainda o bem neles. Não precisam mais disso. Eles vêm para dar o exemplo. E ele conquistou aquele meliante que ia matá-lo, não é? Então, tornou-se amigo dele. Então, aquele foi o primeiro exemplo grandíssimo que ele deu, né? E ele já era um missionário do Cristo. Gesiel já estava pronto. Ele não precisava passar por nada para se apropriar dessa verdade. Ele já trazia a verdade dentro dele. Eu penso assim, porque a gente, quando começa a ler várias reencarnações aí desses espíritos grandiosos que ajudaram a humanidade, por que Jesus precisava morrer na cruz? Não, ele não precisava aprender nada. Ele precisava sofrer tanto? Também não. Ele veio dar exemplo, e os enviados dele também já eram espíritos preparados para isso, né? Então, eu parei de raciocinar só nessa direção, de que vai passar pelo sofrimento para forjar o caráter no bem. Não, eles já vieram prontos, porque já tinham passado por tudo isso, né? Já estavam elevados nessa condição espiritual, né? São missionários, né? Eu vejo assim, né, no caso dele. Posso estar errada também. Pronto, já dei meu pitaco. Só um comentário que eu achei muito interessante nessa passagem, a visão de Pedro e de João na necessidade de não só atender aos necessitados, né, materialmente falando, mas de levar a palavra, de levar o evangelho, de levar o Consolador. Porque Jesus, acima de tudo, é o Consolador, né? Ele é o Consolador. Agora, o que Jesus veio, assim, isso é uma visão pessoal. O que Jesus veio nos ensinar? Porque todos nós sabemos que somos espíritos eternos, pelo menos nós que estamos estudando a doutrina espírita. Mas o que isso significa ser espírito eterno? Né? Se a gente não tiver a visão do evangelho em nossas vidas, fica um pouco sem sentido. Então, eu vejo assim, quando a gente vê o sacrifício de Gesiel e de Abigail também, né? Nessa história de Paulo, a gente vê assim que é espíritos que já estão despreendidos da matéria. Né? Sofrem, como Jesus sofreu. Porque uma das coisas que assim é colocada para deturpar a vinda de Jesus até nós, fala assim, Jesus não sofreu, ele tinha um corpo espiritual. O Espiritismo não ensina isso. Né? São outras vertentes espiritualistas, como o rustanismo. O que eles querem dizer? Querem tirar da vida a necessidade da gente passar pelas provas mesmo, da gente se sacrificar em favor do bem, em favor do próximo. Não é no sentido assim de masoquismo, mas no sentido assim, se der para me aliviar um coração que está ali necessitado, isso me custar um sacrifício, que seja feito. Né? Isso que Gesiel, na minha visão, ele está mostrando para nós. Nós damos muito valor à nossa condição de encarnado e muito pouco valor à nossa condição de espírito. E esse é o desafio nosso. Quando o Genivaldo comentou, né? Se eu passasse, eu também, esse comentário eu faço para mim também. Se eu passasse um milésimo do que ele passou, eu virava uma fera, né? Queria me vingar, provavelmente a minha postura ia ser horrível. Mas, e ele vem dizer não. Ele vem mostrar o contrário. Eu sou servo de Deus.
mesmo ali batendo o remo naquela situação difícil, ele se colocava como um trabalhador de Deus. Isso é profundo, isso é só quem tem essa visão de espírito mesmo, que ele é um espírito, além de estar encarnado, eu acho que é isso aí que nós precisamos trazer isso para os nossos corações. Eu tenho buscado entender isso, eu falo isso pessoalmente, para lidar com as dificuldades da vida. Que todos nós estamos passando, gente. À medida que a gente vai envelhecendo, vai aparecendo as coisas, né? As novidades né? do processo de envelhecimento. Se a gente não tiver essa visão de espírito eterno, fica muito difícil, não fica, Genivaldo? Se a gente não trouxer isso para a vida, quando você passa pelas dificuldades, vê os familiares passando dificuldade, se você não tem essa visão, fica muito difícil, a carga fica muito pesada para todos nós, né? Então, eu achei muito interessante assim, esses dois pontos, né? A preocupação de levar o evangelho, né? Então, eu acho que o centro espírita, além dele dar ajuda material, é fundamental levar o evangelho, que o espiritismo sem Jesus não faz sentido nenhum, nenhum. Né? O Chico falava isso, né? Que o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, né? Para a gente não esquecer isso. Falei demais, mas tá bom. Então, eu só falei a respeito do determinismo, estava determinado, pelo fato de ele estava preparado, né? É isso que a gente vê, que para passar tudo que ele passou, então, ou ele era uma pessoa preparada, né? A gente não ia aguentar. Então, por isso que eu falo, será que estaria determinado? Assim como Jesus, quando Jesus veio para passar todas as informações para a gente, né? De todo o amor, né? O evangelho, ele já veio preparado, né? Então, tem coisas que a gente acha que não adianta a gente querer se igualar. A gente pode ter força de vontade, mas tem coisas que a gente está muito, muito, muito longe, porque eles são pessoas preparadas, né? Assim como Jesus e Gesiel, né? Nilza, eu vou te falar um negócio que acho que é um ponto importante. Todos nós temos oportunidade de dar o testemunho, todos. Lógico que a gente não vem para dar um testemunho de um Gesiel, de maneira nenhuma. O grande problema nosso que é que a gente toma a decisão de não dar o testemunho. Porque nós temos o livre-arbítrio. Tem muito espírito que reencarna, né? A gente tem histórias, né? O Humberto de Campos traz muita história desse ponto, que o espírito era para vir para uma determinada função, ele deturpa tudo. Muda tudo. É verdade. A gente vê governante. Você está achando que esses governantes que estão aí, eles vieram com a tarefa. Você acha que o cara lá que fez a guerra lá da Ucrânia, ele veio para fazer guerra? Provavelmente recebeu. Você acha que Deus vai entregar um povo para ser dirigido por uma pessoa que vai falhar? Mas ele escolheu. Eu tenho observado isso porque a pessoa é inteligente, tem capacidade, mas deixa o orgulho tomar conta e o egoísmo tomar conta. Verdade. Eu não consigo conceber um Deus que coloca uma pessoa e fala assim, isso aqui vai criar uma guerra. Eu não consigo enxergar assim. A decisão é do espírito. E ele arca com as consequências da decisão dele. E nós também, em menor escala, na nossa família. Tem algumas ações nossas que nós poderíamos não ter feito. Poderíamos, que trouxe consequências negativas na nossa vida. Né? Tá certo, é isso mesmo. Porque ninguém vem para se tornar um bêbado, para se tornar um viciado em droga, para se tornar um
um, seja lá o que for, nenhum de nós vem, Deus não manda a gente nessas condições. Isso aqui eu venho meditando, eu estou colocando aqui a minha visão, tá, gente? A minha opinião. Eu não consigo entender. Agora, eu consigo, na medida que eu olho para mim mesmo, aí eu vejo assim, olha, tem algumas decisões que eu tomei que eu podia ter tomado diferente, que eu podia ter sido mais amoroso, tal. Aí eu vejo que foi o orgulho que me conduziu a tomar aquela atitude, né? Em várias situações, porque o evangelho tem um negócio danado. O evangelho vai te trazer num espelho, aí você começa a ter condição de avaliar suas próprias ações. Isso é muito interessante que a gente faça. Não é para ficar se culpando com remorso nem nada, não. É para a gente aprender. Porque eu não consigo imaginar que Deus colocou, por exemplo, um Hitler, um Napoleão para errar. Não entra na minha cabeça. Eu não consigo. Então, o que precisa ficar atento? Ficar atento para a gente não cair na armadilha do egoísmo e do orgulho. Que é isso que leva a gente para o buraco. Né? Você tem razão. É porque a gente sempre pensa que determinados espíritos, eles têm uma capacidade já que pode ser determinado por Deus a vir para poder ajudar os outros espíritos, mas não é bem assim, porque também eles podem sucumbir, né? Pode. Então é a escolha mesmo, né? A gente tem essa mania de achar que pode ter alguns casos que pode ser determinado por Deus a fazer daquele jeito e ele vencer, né? Já está determinado. Mas não é bem assim, né? Eu também, viu, Antônio? Eu fico também nessa coisa aí de... A gente tem que lutar mesmo, né? Para escolher o melhor. Não é fácil. Pensa o seguinte, o Mahatma Gandhi acho que é um bom exemplo para nós. Ele ensinou o povo indiano, ou pelo menos parte do povo indiano, em como lidar com o domínio inglês. Ele ensinou, falou, gente, não adianta, nós não vamos pegar em arma nem nada, nós vamos simplesmente ter a não violência como ponto-chave. Eles que são violentos, nós não somos. Agora, é uma decisão difícil, dificílima, você dar a cara para o outro bater. Mas com isso ele conseguiu libertar uma nação. Agora, como esse trabalho é feito, né? É uma escolha, né? É uma escolha. Ele era uma pessoa, um advogado, uma pessoa super inteligente, ele podia entrar no sistema e ter se dado muito bem materialmente falando. Né? Mas ele escolheu o caminho para que ele veio. Né? É muito interessante a gente meditar nessas lições. Por exemplo, o pai de Gesiel, a Cláudia que guardou o nome dele agora, o nome dele é muito difícil. Ele podia ter feito escolhas completamente diferentes. Poderia ou não? Né? Verdade. Então, a respeito do determinismo, a única coisa que tem determinismo é a reencarnação. O como você vai fazer já são possibilidades. Nós podemos escolher. Só isso, não tem muito segredo, não. A lei é perfeita, porque quem fez é perfeito. Não é? Então, determinismo é que você vai nascer aqui e vai renascer quantas vezes for necessário. Verdade. Mas já deu tempo. O como você vai conduzir isso vai depender unicamente de você. Gente, aí é fácil jogar a peteca para Deus, né? Foi Deus que quis assim. Ai, ai, ai. A gente já deu a hora aí do Paulo Estevão, né? É interessante, foi uma boa